Irmãos, livro de Juízes, capítulo 11, vamos ler a palavra do Senhor para meditarmos em aquilo que Deus colocou no nosso coração. Peguei um óculos ao seu ali para me ler, peguei a Bíblia do ao seu também, vocês têm meu óculos, mas vai dar certo aqui para ler com esse negócio, me ajuda. Capítulo 11 de Juízes, a partir do verso 1, eu leio a palavra do Pai, diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Amém. Esse é o texto. O texto é mais longo, o capítulo 11 inteiro, capítulo 11 vai até o 12, um pedacinho, falando de Jefté, uma história linda. Pode tomar seu assento, obrigado, vamos lá pela reverência pela palavra. Veja você que Jefté é uma história bastante conturbada, uma história de bastante conflito, mas ele é uma história que chama a nossa atenção de uma forma especial. Esse verso primeiro mesmo que eu li aqui, dando conta de que Jefté era então Jefté. Quando o autor escreve, quando Samuel escreve aqui, era, vírgula, então, ele está dando uma explicação conclusiva. Samuel está escrevendo aqui o livro de Juízes e está dando uma explicação, uma conclusão da vida de um homem. Ele fala: era então Jefté um homem valente e valoroso. Está explicando quem era o homem. E agora passa a contar a história dele, o que aconteceu com ele. Esse homem valente, esse homem valoroso, ele era visto, era observado, era olhado, e era narrada a sua história. E nesse versículo primeiro, nós aprendemos muitas lições com a vida de Jefté. Da forma como Samuel escreveu aqui na Bíblia Sagrada, dá para tirar aqui várias lições. Dá para tirar uma tomada aqui do ponto de vista social, por exemplo. Dá para tomar aqui também um ponto de vista familiar. Outra lição maravilhosa, do ponto de vista espiritual. E temos aí então assim perspectivas diversas para ver, pontos de vista diferentes para olhar para esse versículo. Se você olhar para ele, você vai perceber que ele era visto pela sociedade, notado por eles, olhado, observado. Tinha suas qualidades de um valente, tinha qualidade de um valoroso, ou seja, era um homem de caráter, né? Tinha valor, era um homem que íntegro nas suas atividades. Ele era uma pessoa que não tinha assim aquela covardia de fugir de situações, enfrentava, porque era valente. Então eu observo na vida desse homem que ele tinha qualidades notáveis, mas muito embora todas as qualidades dele, sempre ressaltava-se o fato ou o defeito ou aquela marca que instigava ele. Tinha aquela estigma de que era filho de uma mulher que não era casada com seu pai. Era filho de alguém que não era casado com seu pai. Tinha uma marca. E eu olho para isso e isso mexe comigo muito. Esse versículo mexe comigo muito porque são várias perspectivas que dá para olhar para ele. E aqui no ponto de vista social, observamos como as qualidades dele, muito embora sejam fortes, relevantes, mas elas eram deixadas de lado por causa desse problema, por causa dessa situação familiar que não era uma questão que ele pudesse resolver. Esse problema que manchava o nome de Jefté, era algo que ele não podia fazer nada por isso. O que podia fazer esse homem se ele nasceu nessa família, nasceu nesse contexto social? Ele nasceu e ficou impingido dele isso. Era filho de uma mulher prostituta, não era filho da esposa do Gileade.
E as pessoas olhavam para ele, tinha as qualidades, tinha lá a sua posição, mas depois ele era rechaçado, deixado de lado por causa de uma situação conflituosa. E eu lembro para isso, eu observo, irmãos, que na nossa sociedade, na nossa vida, muitas vezes as qualidades são deixadas de lado por causa de uma dificuldade daquela pessoa. Agora, olha para mim, quem de nós não temos nenhuma dificuldade? Quem de nós não temos nem ponto a ser observado? Quem de nós não tem nenhuma fraqueza? Quem de nós não peca? Quem de nós é perfeito? Mas, no entanto, em alguns momentos da vida, nos permitimos fazer juízo de valores e apontamos o defeito das pessoas. E olhamos, muito embora todo o cabedal de qualidades da pessoa, todo o cabedal de qualidade dela, nós olhamos para aquilo que ela tem, que é o problema. Pastor, então eu tenho que ser cego e não olhar para... Não. Você é uma pessoa sã, inteligente, você olha, você observa, você sabe que a pessoa tem aquele defeito, tem aquela dificuldade, tem aquela fraqueza. Mas nós vamos olhar para a pessoa com um olhar cristão e vamos deixar de lado aquela dificuldade, aquela fraqueza, e vamos olhar para ela com o amor de Cristo. Como é que Deus olha para essa pessoa? Como é que Deus observa ela? No ponto de vista de Deus, o que Deus diz dela? Ele joga fora? Despreza por causa daquela fraqueza? E eu e você, quantas vezes você já foi relegado a segundo plano por causa de alguma situação conflituosa? É terrível isso, irmão. Quando você é trocado, quando você é preterido, né, por causa de uma situação de dificuldade, isso é uma coisa que fere, machuca. Isso não, essa atitude, essa ação de deixar de lado por alguma dificuldade, ela é terrivelmente diabólica. Ela não provém de Deus. E a gente precisa cuidar muito com isso, irmãos, porque essa situação gera conflito, gera problemas psicológicos e abre portas e brechas no mundo espiritual para que o mal entre na vida, na casa. Tem pessoas escravas do inferno por causa dessa situação. Foram machucadas no psicológico, foram trocadas, deixadas, jogadas, abandonadas, foram trocadas por causa de problemas. E aí isso gera uma fissura, onde o mal se instaura. E Paulo fala muito sobre a tal da raiz da amargura. E a raiz da amargura nasce justamente de situações como essa. Uma das causas, uma das vertentes onde nasce a raiz da amargura é quando alguém é deixado de lado, quando alguém é trocado, preterido, abandonado por causa de um defeito, é pintado, é manchado com aquela marca. Isso abre na pessoa uma fissura no seu espírito e ele fica amargurado com aquilo. E essa amargura cria uma raiz que brota. E raiz que não é arrancada, que não é morta, ela está ali germinando. E ela vai fomentando, ela vai crescendo, ela vai aumentando. Isso gera um problema. Aí tem crente na igreja que precisa ser curado, irmão. Tem crente na igreja que precisa ser tratado. Porque entrar na igreja, passa o tempo, anos na igreja, mas por causa dessas coisas, lá dentro do interior, enraizado, a pessoa não recebe Deus, não recebe a palavra, não recebe o Espírito Santo, não consegue se abrir para Deus. E passa tempo, e se não houver um tratamento, uma conscientização primeiro, da necessidade de abrir essa caixa preta aí, que é o coração amargurado, e tirar para fora o que incomoda, deixar o Espírito Santo entrar lá e tirar, limpar, arrumar, ajeitar a casa, não tem cura. A cura tem que vir a partir de Deus, da palavra de Deus, uma abertura para a pessoa dentro do coração amargurado. Então, do ponto de vista social, irmãos, esse versículo nos mostra essa problemática social. E para isso só Deus tem a solução. Só Deus tem a solução. E talvez eu fale aqui para alguém de nós aqui que tem esse problema. E se você tem esse problema, irmão, de ferido no passado, de machucado, você precisa abrir o teu coração para Jesus. E dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso de cura nessa área, eu preciso da tua mão aqui, a tua graça sobre mim. E o Senhor vai ter misericórdia e vai entrar com providência. Então, querido irmão, é um problema que a Bíblia traz para nós refletir, observar, e a partir dele ver a nossa vida.
Como eu disse a você, é um dos pontos de vista, uma das perspectivas de olhar para esse texto. A primeira questão é do ponto de vista social. A sociedade faz ali um julgamento, pré-julga e já dá a sentença. Você está exterminado, por nós não fica, nosso meio você não fica. Isso é terrível, porque a pessoa sente mal e pode ter sérios problemas, tendo impedimento das bênçãos de Deus na sua vida. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade por Gerar. Agora, do ponto de vista familiar, então foi mais terrível ainda, porque se levantaram contra ele seus irmãos, levantaram os filhos do seu pai e expulsaram ele. Assim que esses rapazes cresceram, eles se levantaram contra esse moço e disseram: não, conosco você não vive, você não vai herdar. Olha só, um olhar totalmente voltado para a questão financeira. Esqueceram-se que é uma vida, é um homem, é um ser humano, uma pessoa, e vai ser desprezada, jogada fora, só para não ter que dividir a herança com você. O valor, irmão, do ser humano está abaixo do valor financeiro. O valor monetário, a ganância é tão grande que as pessoas trocam pessoas por dinheiro, trocam pessoas por coisas. Irmãos, é tão sério pensar nisso, porque esse problema estava lá, mas está aqui hoje ainda. Ainda hoje, a nossa sociedade tem pessoas que trocam uns aos outros por dinheiro, trocam pessoas por coisas, brigam com pessoas e guardam coisas. Isso é errado. Nós temos que usar as coisas, irmãos. As coisas são feitas para ser usadas, pessoas para ser amadas. Os objetos, as coisas, o carro, a casa, tudo isso é coisa para ser usado por nós. Agora, as pessoas têm que ser abraçadas, querida, tratada bem, cuidada. Às vezes brigamos por causa de coisas, perdemos um amigo, entristecemos o coração, magoamos alguém, família, amigo, irmão da igreja, magoamos porque riscou meu carro, porque usou minha ferramenta e não devolveu, porque estragou alguma coisa minha, porque N motivos, meu Deus, vamos citar tanta coisa, brigamos por nada. Trocamos um relacionamento espiritual, comunhão com Deus, por coisas. É tão forte no pensamento humano, a questão financeira, irmãos. Nós esquecemos que a eternidade, para onde nós vamos, é muito maior do que isso aqui, e que daqui não levaremos nada, daqui não levaremos nem um lenço no bolso, nem uma agulha de um cinzel, nada, porque daqui não se leva nada, irmãos. Agora, há pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro. A avareza é tão grande, o desejo, a ganância, o querer mais, despreza todo mundo por centavos, por moedas, por valores monetários que não corroboram com a vida cristã, que não tem nada a ver com uma vida diante do Senhor Jesus, que vai totalmente ao contrário à vontade da palavra de Deus. Os irmãos de Jefité, por causa da herança, mandaram embora. Não olharam para os valores, não olharam para a pessoa, não olharam para o sentimento. É o nosso irmão, filho do nosso pai, é o nosso amigo. Esse mesmo sentimento entrou no coração de Judas quando traiu Jesus. E o salmista, no Salmo 118, retrata isso, falando assim: ó, eras tu, meu amigo, que é comigo para a casa de Deus. Nós trocamos, irmãos, pessoas por bens materiais. Isso não agrada a Deus. Vigiemos, não deixemos a ganância entrar no nosso coração. É melhor perder na paz do que ganhar na guerra. É melhor deixar, porque você não perde. Quem perde é quem defrauda você. Perde quem deve para você. Perde aquele que pegar alguma coisa sua. Você não perde. Você vai ser abençoado em dobro, porque Deus te dará mais. Fique na tua
tua sinceridade, fique na tua comunhão com Deus, fique na paz, porque na paz você ganhará muito mais. Não perde. Não perde. Fica com Jesus, fica na paz. Vamos mandar embora esse Jefté, porque ele não é nosso irmão, vai querer nosso dinheiro, vai querer dividir a nossa herança. Fica na paz. Ponto de vista familiar, ponto de vista muito complicado. Desprezar o Jefté por causa do dinheiro. Não olharam para os valores dele. Veja você que ele estava inserido numa situação terrível, numa sociedade, irmãos, que dependia de cuidados militares. Eles viviam eminentemente à mercê de capitães, soldados. A vida deles dependia de alguém que defendesse eles. Mas os anciãos do povo, vamos trazer assim, uma coisa mais nossa, que o prefeito, vamos dizer assim, né, o governador, os comandantes lá, os militares que havia lá, ninguém se deu conta. Estamos jogando fora um homem valente, valoroso, está indo embora daquela pessoa importante que pode ajudar nós, por ninharia, por nada. Não valorizaram, não viram que estava sendo valente, um homem corajoso, valoroso, e mandaram embora, deixaram que fosse embora, perderam um grande ajudante. Agora veja você que a Bíblia diz, irmãos, que ele era valente. Olha só o coração de Jefté, homem valente. Ele não poderia se levantar e falar: vem cá, quem é que vai me mandar embora? Se a pessoa não vai, se ele pega uma espada e fala: vem cá, quem é o primeiro que vai me mandar embora daqui? Né? Pega uma espada e vem cá, vamos ver quem é o primeiro que me manda embora. Quem consegue? Ele poderia reivindicar os seus direitos na espada, era valente. Ele era tão valente, irmãos, que eu li para você que quando veio a guerra, os anciãos, vamos pegar aqui o prefeito, o vereador, o governador, foram lá convidar ele para vir comandar o exército. Não tinha ninguém mais valente do que ele ali. Se ele pega uma espada, ele fazia uma roça naquele povo. Mas era um homem crente. Era um homem de coração puro, sincero. Ele é daquele que prefere deixar para lá, perder na paz, do que ganhar na guerra. Porque quando você deixa, irmão, deixa para lá. Mas pastor, é o meu direito, pastor, eu tenho direito. Tem pessoas que não deixam uma moeda, irmão. Tem 5 centavos de troco, o mercado fica na fila, lá 2 horas esperando. Não, é meu centavo, eu quero, não vou deixar. Não é meu. É meu, eu quero, dá para mim, pronto. Atrapalha a fila, meio mundo na fila, meio-dia, põe um troco, vai embora da almoço. E a pessoa esperando 5 centavos na fila do mercado, na caixa. Só pega, irmão. Esse senso de direito, sabe? É meu direito, é meu, eu preciso, dá para mim. Esse senso de merecimento é muito perigoso para o cristão, não pode acontecer conosco. Lembra de quando Deus deu a ordem para a colheita na nação de Israel? Uma das ordens que Deus deu é: vão colher as espigas, aquelas que ficou, aquelas que caírem, vocês não recolham. Se ficou mais para trás, deixa lá, que é para os pobres virem colhendo depois de vocês. Não queira pegar tudo, últimas espiguinhas, até os frutos menorzinhos, pega tudo, vamos lá, tudo que é meu, eu plantei, eu estou colhendo. Não! Deixa um pouco para os outros. Lá no capítulo 11 de Eclesiastes, Salomão escreveu: lança o teu pão sobre as águas, reparte com quantos precisar, e depois de muitos dias o acharás. Você vai achar de volta depois, vai receber de volta, não vai perder, ninguém perde, irmãos. No amor, na compreensão, ninguém perde. Você vai deixar de ganhar agora, mas com certeza Deus retribuirá depois, porque o mundo vai dar voltas, e na volta que Ele der, você vai estar lá para ser abençoado. Quando você precisar, tem Deus
melhora o mundo lá fora? Vocês separaram bem seus olhos. Quer ver quem é homem aqui, mano? Né? A gente fala isso, né? Quer ver quem é homem para me tirar daqui? Poderia. Era mais valente deles. Podia dizer, não, eu que mando. Quem me tira daqui agora quer me mandar embora, então agora eu vou ser o comandante, eu vou ser o general aqui. Eu vou ser o comandante. Ele poderia pegar o posto para si, poderia. E não, ninguém ia impedir, porque ninguém tinha mais forte do que ele. Mas quando era o tempo de Deus, quando é na hora de Deus, quando é dado por Deus, a bênção vem tremendamente abençoadora. E lá no capítulo 4 de Provérbios, lá no capítulo 10 de Provérbios, versículo 4, Salomão escreveu que a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dores. Quando vem a bênção de Deus sobre a vida do crente que espera no Senhor, no tempo de Deus, a bênção vem tão tremendamente maravilhosa que ela não traz consigo dor, tristeza, angústia, nada. É a bênção de Deus. Eles foram lá convidar esse homem que foi expulso, esse homem que foi rechaçado, humilhado, né? Era filho de uma mulher indesejada, tinha uma história que não era bem contada, tinha uma má fama. Quando falavam dele, escondia o rosto, virava a boca, ele passava. Mas agora foram lá os anciãos do povo buscar ele, convidar ele. Imagina que forma que foi essa comitiva lá pedir ajuda para ele. Porque Deus, irmãos, Ele é justo e Ele é fiel. E o Senhor age na contramão do pensamento humano. Isaías escreveu que assim como o céu está alto, longe da terra, assim também os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Quando nós deixamos na mão do Senhor, meus amados irmãos, o Senhor entra com providências, Ele trabalha, Ele age, e o que Deus faz é melhor, o que Deus faz de forma maior. Vem aquela bênção, uma medida recalcada, sacudida, transbordante, porque veio da parte de Deus. E quando você pega com as tuas mãos, você pega aquele pouquinho que pode pegar na mão só. Quando pega com as mãos, pega aquele pouco que pode arrancar com as mãos, na força do braço humano. É aquele pouco com ódio, com raiva, com briga, com rancor, que vem e não traz bênção, vira maldição. Vem aqui e não traz bênção. Volta para o Jefité aqui. Se Jefité tivesse se imposto como comandante, ou matado a família, ou matado os irmãos todos, ou tomado a herança, seria um homem odiado pela nação inteira. Seria um homem rechaçado, que sabe até morto a traição por alguém, que sabe acabaria a história ali, por querer ter vitória por conta própria. Mas o fato de deixar na mão de Deus, deixa aí, não me querem, não é para mim, tá bom, vamos embora. A Bíblia não fala que ele matou nenhuma galinha, nem um passarinho, não fala que ele brigou com ninguém. Expulsaram ele e ele foi embora. Meu Deus, eu fico vendo, irmãos, hoje crente cheio do Espírito Santo, lavado pelo sangue de Jesus, que não tem essa humildade, que não tem essa graça de Deus, que não tem essa presença do Espírito Santo na vida, para agir dessa forma. E Jefité lá, sem conhecer o Espírito Santo ainda, sem ter na terra o Espírito Santo, ele já vivia de uma forma tão especial, que é um exemplo para nós de convivência. A ação de uma pessoa que tem um coração humilde, a ação de uma pessoa que tem um coração voltado para Deus. Porque, amados irmãos, é bem importante que eu diga para você isso. As ordens de Deus, elas foram passadas para Adão. E Adão, embora tenha pecado, tenha caído da graça, tenha levado nós todos a bancarrota com o pecado, mas Adão conheceu Deus, ele falava com Deus, e ele passou isso para as suas gerações. Adão passou isso para as gerações, irmão. E se você for estudar genealogia, você vai perceber que Lameque, o pai de Noé, ainda conheceu Adão, foi contemporâneo de Adão. Pela genealogia, você observa que quando Lameque tinha 80 anos, morreu Adão. Vai ver na genealogia que Matusalém morreu com dilúvio. Então, as ordens de Deus eram passadas, sabe? Eram passadas. Se o pai de Noé conheceu Adão, Noé
Noé tinha razão de confiar e crer no Senhor. Porque ele ouviu do seu pai as narrativas, as histórias do que Deus queria de bem e de bom. Ele passa para os seus filhos, passa para 100. Se você for olhar a analogia de novo, você vai ver que Abraão, ele conviveu com 100, pelo menos 150 anos. Então, irmãos, as ordens do Senhor eram passadas para as gerações. Abraão não deixou de passar para Isaac, o seu filho. Isaac passou para Jacó. As ordens do Senhor eram passadas, como servir ao Senhor, como agradar a Deus. A depravação que houve antes do dilúvio, ela ocorreu em função de que a geração perversa de Caim conseguiu atrair a atenção da geração piedosa de Sete. E aí o mundo se perverteu a ponto do Senhor ter que matar a raça humana toda, que não quis se salvar. Mas Noé estava lá com a verdade, com a palavra, com o coração voltado para Deus, e levou essas informações para 100, que levou para os seus descendentes. E chega agora o tempo então dos juízes, e eles conservam o temor do Senhor. Não eram todos devassos, não eram todos perdidos, não eram todos